Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Essa é a segunda parte do vídeo que eu fiz sobre reiniciar. Lavagem cerebral é bom, lavagem cerebral positiva, suplementando na sua vida mental. Hoje é dia 17/9 de 2018, são 17 horas e 27 minutos na Alemanha. Mas antes de eu continuar aqui o meu vídeo, né? Eu vou mostrar algo para vocês, tá vendo? Aqui, esse é o vídeo anterior. Lavagem cerebral é bom, pratique, reinicie-se com uma lavagem cerebral positiva e ao contrário. Daí, eu primeiro vou ler para vocês uma informação legal de uma pessoa que comentou no meu vídeo. E eu adorei o comentário dela, gente, adorei, porque bate exatamente com o que eu queria que as pessoas interpretassem do meu vídeo. Ela conseguiu, Fabiana Ferreira. Então, eu vou ler agora direto no... Onde que tá? Aqui. Aqui mesmo. Aqui é o último vídeo. Lavagem cerebral é bom, pratique. Reinicie-se com uma lavagem cerebral positiva e ao contrário. Lave seu cérebro hoje, ganhe alegria e satisfação garantida. Que tal essa propaganda para a nossa nova arma? Ou melhor falando, proteção contra o que o sistema nos faz. É lavagem sim, mas para limpar completamente nossas mentes do mal do sistema. Saiba mais nesse vídeo aqui, que foi ontem que eu subi. E agora eu vou dar continuidade à segunda parte. Aqui a Fabiana, ela me falou, realmente, como não se deprimir nesse mundo em que somos meras baterias para mantê-lo, né? Para manter esse mundo todo. E parece que quanto mais vamos descobrindo a razão de estarmos aqui, mais difícil tudo se torna. Trabalho, família, relacionamento amoroso, amizades, financeiro e o mais terrível, a saúde, seja ela física ou mental. Confesso que, assim como você, também fui acometida de depressão e tentativa de suicídio por não querer mais me encontrar em um mundo que não fazia mais sentido permanecer nele. Fiquei mal, péssima, fundo do poço. Porém veio o estalo. Epa, peraí, para tudo! É o próprio sistema que quer nos descartar por não sermos mais os idiotas úteis dele. E por isso essas ideias e sentimentos ruins assolam nossa mente para nos descartar como uma peça danificada. Mas eis que aí entra o que você falou de usar muletas de forma consciente. Olha, aqui exatamente ela pegou o que eu queria que falar. Usar essas muletas de forma consciente, gente. É consciente. Quando você tem consciência do que você está fazendo, no terreno que você está pisando, nada vai te consumir. Agora, quando você não sabe, consome mais rapidamente. Se você assistir um filme de zumbi, sabendo que ali tem mensagens, tem metáfora, tem um monte de coisas escondidas, ocultas, que só o seu subconsciente vai captar, então você tem um filtro mental, certo? Então você está consciente. Então é como ela falou aqui, ela continua a falar umas coisas perfeitas que eu queria. Sejam banhos de ervas, sal grosso, cristais, venenos, opa, medicamentos, orações, afirmações positivas e mantra, embora comigo esses mantras já percebi que mais me afunda do que leva. Olha, eu também. Eu não sei como é que as pessoas suportam mantras, decretos. Eu ficava numa depressão, me deixava assim num clima terrível. Então é isso, gente. Vocês sabem que mantra é um tipo de lavar a mente das pessoas, fazer condicionamento nelas. Então é isso. Cada um busca aquilo que lhe dá mais conforto e soluções para sobreviver aos devoradores, usando as próprias armas que usam contra nós. Exatamente isso que eu quero. Eu quero que as pessoas usem o que o sistema está fazendo com a gente a nosso favor e algumas coisas que depois eu vou falar em outro vídeo, a gente vai usar contra ele. A gente vai tirar dele as informações, vai aprender com ele. Depois de poderosa, a gente usa contra ele. Só que muitas pessoas que eu pedi para fazer isso, elas não entenderam, porque eu falei, a maioria das pessoas que fazem isso, que conseguem chegar ao topo do sistema, que era o que eu quero, elas depois elas são absorvidas pelo sistema, uma pena, né? Então, é perigoso você fazer, você tá consciente que vai fazer isso, depois você ainda aceitar ser absorvido. Agora, quando você fez, sem saber, muitas pessoas aí conseguiram tudo isso, ficaram lá em cima, estão no topo do sistema, mas elas não sabem que elas poderiam usar tudo isso contra o sistema. Então, acho que algumas também nem querem saber, elas estão tão bem lá em cima. Bom, voltando a Fabiana. E ao invés de nos focarmos só na maldade, podridão deles, que mina o nosso mental e por consequente toda a nossa existência,
Vamos lavar nossa mente dessas porcarias programadas e fazer o nosso próprio programa. É isso mesmo. É o que eu pensei. Lembrando sempre que cada um terá sua própria ferramenta que funcionará melhor para a sua reprogramação. E, acima de tudo, tendo consciência que não serão receitas prontas, perfeitas e acabadas, e muito menos seguir gurus ou mestres para isso. Você, todos nós, somos o nosso próprio guru, somos nossos mestres. Muitíssimo obrigada por trazer essa ferramenta que, se bem compreendida, poderá salvar vidas. Ai, em relação à música horrível, envergonhosamente, confesso sim. Ai, não me faz rir que eu ainda tô com a garganta seca. Já me peguei cantando funk, mas rogo, repreendi em nome de Jesus para aquele encosto sair da minha mente, boca. Brincadeiras à parte, mais uma vez obrigada por compartilhar essas experiências conosco. Um forte abraço. Olha, quando eu li o comentário da Fabiana, eu rachei o bico, gente. Então eu tinha que responder a Fabiana. Tô pasma com seu comentário. Menina, você explicou bem o que eu quis transmitir. Você interpretou minhas palavras exatamente como eu as quis interpretadas. Você é muito esperta. Você conhece já bem esse sádico do nosso sistema. Olha, eu confesso que rachei o bico também em alguns momentos de seu comentário. Você definiu e traduziu tão bem o que eu quis passar. Acho que não vai haver outra pessoa que possa interpretar assim tão perfeitamente o que eu quis dizer nesse vídeo e em alguns outros sobre temas similares. Se me der licença, eu preciso colocar seu comentário na segunda parte, porque ele faz todo sentido. Ele resume tudo que falei. Ele faz as pessoas entenderem em poucas palavras o que eu quis transmitir, passar para os outros, só que eu coloquei muitas palavras, né? Acho que você é quem deveria escrever meus sentimentos, porque você consegue encurtá-los, né? Resumi-los de maneira maravilhosa e perfeita. Fabiana, muito obrigada por esse comentário. Quando pessoas despertas comentam assim, mostrando que entendem, que já sabem, que elas mesmas, né, já detectaram essas coisas, nossa, eu fico toda arrepiada. Eu adoro quando eu encontro que outra mente também está sentindo e pensando a mesma coisa. Eu acho isso ótimo. Isso quer dizer que nós estamos conectando. Seu comentário vai ajudar outros que não conseguem entender meu jeito estranho de escrever. Eu falo, acho que tem um jeito estranho de falar e de escrever, gente, pois muitos não entendem exatamente como ela entendeu. Muitos dos meus vídeos, percebo isso. Algumas vezes aqueles que não me compreendem acabam me atacando. E olha que sempre tenho cuidado, por isso escrevo muito para detalhar, mastigadinho, né? Fabiana, não sei mais o que falar, só sei que adorei tudo que escreveu, dei boas gargalhadas, senti uma vibração boa na sua forma de compreender a mim e ao mostrar que conhece esse ladrão de nossa mais pura essência, o sistema maledito, causador de faltas, cheio de falhas, criador de imperfeição, o que adora transformar para deformar o original nosso de tudo da natureza. Vivo repetindo que ele é maledito, né? Mas é que ele é mesmo. Beijos e obrigado por seu comentário. Adorei demais, demais. Aí, respondendo a música que ela falou, rindo demais sobre você ter cantado funk. Caramba, há uma música aqui na Alemanha, que estava se repetindo nos rádios, que eu não suportei de ouvir. Assim como já inclusive é aquele personagem transformado que eu mostrei num dos vídeos sobre transinvestigação. E como já me aconteceu outras vezes, daí eu ouvi a garota do trabalho dizendo que ela não estava aguentando aquela música. Vizinhos falaram da música que estava tocando muito e que eles não gostavam. Daí passou o tempo, a menina do meu trabalho começou a aumentar o rádio para ouvir a música quando ela tocava. E às vezes saía assobiando-a. Vizinhos ouviam no carro e nem mais comentavam sobre a música. Eu mesma sentia que o asco continuava em mim por aquela música, mas ela estava na minha cabeça insistindo e eu a detectava. Ai, que droga, disse eu. Esse lixo de música não sai da minha cabeça. Veja só como é forte a repetição. Repete, repete e um dia a mente aceita. Como a frase de um desses famosos personagens do sistema que nos disse: uma mentira muitas vezes repetida se torna uma verdade. Porém, não é só a mentira repetida, é tudo que for repetido demais. Uma hora entra e instala na cabeça da gente e começa a apagar tudo de bom que estava ali e coloca-se como dono e proprietário parasitando a gente, né? Tudo que tinha ali de bom vai saindo e esse parasita vai colocando as coisas que ele quer. A repetição com sons entra mais rápido no nosso cérebro, palavras também, mas se for algo cantarolado, não vai haver muita filtragem. Escorrega mais, desce redondo, como dizia certa reportagem da cerveja brasileira. E a Fabiana disse, você pode usar, tá? Olha, já estou usando, viu, Fabiana? Gente, agora vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fiz
esse texto aqui que eu comecei a escrever foi devido ao que eu estou passando, a roer minhas unhas de volta vorazmente. Eu não estou conseguindo controlar o que é isso. Eu estou tentando me manter positiva, eu estou tentando, mas a coisa está vencendo. Então eu falei assim, nossa mãe, né? Parece que eu recebi uma lavagem cerebral. Aí eu falei, lavagem cerebral? Daí eu reli, eu já tinha lido. Quando você começa o ativismo lá atrás, lá atrás nós fomos todos bombardeados com esse negócio de lavagem cerebral. Era toda hora vídeos e pessoas contando como isso acontecia, como é que eles faziam e tal. Então, eu recebi esse monte de informações lá atrás sobre lavagem cerebral, mas depois, com o tempo, você vai esquecendo um pouco. E aí eu falei, vou relembrar, né? Aí eu fui lendo lavagem cerebral, como eles iam fazendo e tal. Eu falei, ué, por que a gente não faz o contrário? Por que, em vez de eu deixar eles fazerem tudo isso, né, você vai lendo e fala, ué, por que eu não faço o contrário? Eu faço uma lavagem cerebral em mim mesma, né? Para me reiniciar, melhorar, e também faço a lavagem cerebral para eles não poderem lavar o meu cérebro mais. E assim eu fui bolando o texto, né? Com esses sentimentos que foram me aflorando, tal, e fui fazendo. Aí, daí, depois do vídeo, né? Eu tô aqui e tal, a Cíntia ligou, a gente vai conversar. Eu falei, Cíntia, você viu meu último vídeo? Dá uma olhada, vê se você gostou. Depois ela falou assim, eu dei risada com o seu título. A lavagem cerebral é bom. E ela também gostou da parte. Não, ela gostou de tudo, mas ela deu risada também quando eu falava, que tal a lavagem cerebral? Então, aí ela falou assim, olha, eu fiquei boba ao ver o seu vídeo. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu já assisti um vídeo há muito tempo atrás, há uns 5 anos atrás, que falava disso também. E em 2017 eu vi um outro vídeo que também falava disso. E ela me passou o vídeo, vou mostrar pra você. Aí eu vi o vídeo, eu fiquei pasma, gente. É quase a mesma coisa do que eu escrevi. E daí eu falei com o John também. Eu falei, John, você viu meu vídeo? Porque ele coloca aqui para ver o que eu tô falando, mais ou menos, tal. Aqui ele fala, entende um pouco de espanhol, um pouco de português, porque ele já teve uma namorada brasileira e namorada espanhola, ele já teve um monte, né? Então, aí ele falou assim, lavagem cerebral, eu também já vi há alguns anos. Livro, já vi alguém falar sobre lavarmos nós mesmos, né? Ele falou isso aí. Eu falei, gente, eu não sabia, eu nunca tinha escutado alguém falar de lavagem cerebral para tirar as coisas do sistema. Ele falou, bom, eles não falaram assim, tirar as coisas do sistema como você está sempre falando do sistema, é outro jeito, mas todos usaram a lavagem cerebral em nós mesmos, é isso que eles estão fazendo, sugestionando a gente a lavar o nosso próprio cérebro. Então, eu gostei muito de saber disso e isso me explicou por que a Fabiana também ela entendeu isso muito bem. Por quê? Porque as pessoas que estão acordadas, as mentes que já estão mais livres, elas começam a se conectar, gente. Uma vez meu pai me falou assim para mim, quando eu estava com umas ideias, eu queria fazer, mas estava com preguiça. Eu falei, eu tô com uma ideia de fazer isso, pai, um desenho assim, e tal, e levar para a escola. Aí meu pai falou assim, bom, se você não fizer agora o seu desenho do jeito que você quer, a sua criação que está na sua cabeça, essa criação, daqui a algum tempo, se você não usar, vai para outra mente. Aí eu falei, como assim? Alguém vai roubar a minha ideia? Aí ele falou assim, é um pouco mais ou menos isso. Você descartou, você não utilizou. Aí eu falei, mas é minha. Tá, é sua, mas se você não usar alguma outra mente que está conectada, que vai ter acesso à sua, porque são mentes parecidas, são mentes que pensam, vai acessar a mesma coisa. Ou são mentes dos personagens do sistema, que vão pegar e vão jogar primeiro, entendeu? Ou talvez já aconteceu deles também, já terem jogado primeiro, claro. Então agora eu vou mostrar o vídeo para vocês. Gente, eu gostaria de traduzir esse vídeo porque é maravilhoso. E eu percebi outra coisa, quando eu conversei com o John e com a Cíntia sobre essas pessoas que falaram a mesma coisa, todos eles me falaram, essas pessoas tiveram contato com hipnose, autossugestão, são pessoas que têm esse conhecimento de PNL. E vocês estão entendendo a coisa? Quase todo mundo que acessa essas coisas, essas informações, PNL, autossugestão, hipnose, elas estão pensando quase a mesma coisa, elas vão recebendo informações, ou nós estamos acessando essas informações de algum lugar do mesmo jeito, porque não tem como a gente pensar diferente, a gente aprendeu isso, certo? Sobre a mente, a gente lê o PNL, a gente lê outros sugestionamento, como é que faz, como é que outros fazem na gente, como é que a gente faz na gente mesmo, hipnose.
Então, claro que tem gente que... Eu tenho um amigo que ele estudou hipnose, ele é hipnólogo. Eu estudei apenas para me proteger do jogo mental que eu sofri em Portugal com meu ex-marido e o advogado. Daí para frente, eu comecei a estudar para proteger a mim mesma, para ninguém me jogar mais nesse jogo e me abusar de mim, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês, porque é muito legal. Tá aqui, ó. É em inglês. Esse aqui é a Cíntia que me mandou. Ele fala quase a mesma coisa. Eu assisti até aqui, ó. Tá vendo onde já tá vermelho? Ele fala de como controlar sua mente. Oh, gente, muito bom esse vídeo, gente. Muito bom mesmo. Melhor colocar aqui, ó. Olha como é que ele fala. Como lavar seu próprio cérebro, né? Você mesmo. Só que aí ele fala assim de um... como é que fala? Ele tem um método de 21 dias para que você tenha sucesso. Eu não pensei nisso. O jeito que eu pensei, o meu texto, minhas coisas, não tem a ver com isso aqui, mas todo o resto de que ele fala sobre controle da mente, todas as outras informações que ele tem aqui, eu tive. São as mesmas coisas. Com certeza, a pessoa que criou esse vídeo estudou e leu as mesmas coisas que eu estudei sobre o poder da mente, lei da atração, PNL, e tem tantas coisas sobre a mente, gente, afirmações positivas, tudo isso, toda essa relação está nesse vídeo e também está na influência que tem em mim quando eu escrevo as coisas, claro. Muitos vídeos eu já falei para vocês, estudem. Olha, gente, o que eu percebi quando eu estudei hipnose, todas essas coisas, é que o sistema não nos dá toda a informação. Tudo isso que aqui eu escrevo, ele, outros, não é o tudo. E sabe por que eu digo isso? Porque eu vi isso nos blocos de imagem. O sistema, ele fracionou todo o conhecimento que era nosso, assim, livre de qualquer coisa, e depois vendeu pra gente. Aí transformou aqui um pouquinho. Aqui é reiki, aqui é yoga. Aqui é PNL, aqui é hipnose. Mas mesmo que você estude hipnose, primeiro ele coloca um agente dele, um personagem dele, falando sobre hipnose, falando de autoajuda, de qualquer coisa, certo? Aí os outros da massa vão pagar, sabe? Eles vão dar palestra, eles vão dar curso, e essas outras pessoas da massa vão pagar para se profissionalizar e fazer a mesma coisa que ele, ou criar alguns métodos diferentes, mas nunca vão ser superiores a ele, sabe por quê? Porque essas pessoas, as coisas funcionam com eles perfeitamente porque eles têm mais conhecimento da gente. E o sistema não passa tudo pra gente. Então, muitas coisas da gente fica assim, mais ou menos assim, perto da verdade, né? Nunca é a verdade completa que o sistema nos dá. Então, mesmo os estudos, mesmo as coisas que o sistema nos dá, não é tudo, mas de tudo isso que o sistema nos dá aqui, tem muita coisa que é boa e ruim. Eu aconselho a todos conhecerem o poder da nossa mente, como funciona a mente, como funciona o cérebro, o nosso corpo, porque isso é vital pra gente, mesmo que não seja completo, não seja o tudo, funciona, gente, ainda funciona. Então não deixem de pegar material sobre essas coisas e aprender e estudar. Eu gostaria de deixar o vídeo correr aqui um pouquinho. Vamos ver se dá para eu traduzir alguma coisa. Não estou muito inspirada hoje para inglês. Vai! Olha, eu nem sei se eu posso soltar o vídeo dele, viu? De quem que é isso aqui? You are creators. Vocês são criadores. That can change your life. Bonito nome de canal, né? Quem está controlando sua mente? In order to reach the level of success, self-confidence, and prosperity that you want, you have to brainwash yourself. Então ele falou: se você quiser prosperidade, se você quer ficar bem, confiante, tudo certo, tudo bem, né? Você tem que lavar seu próprio cérebro. Yes, brainwash. E ele exclama exatamente como eu, porque até eu fiquei bem boba em pensar nisso. Ué? Por que não lavamos nosso próprio cérebro? Então ele fala assim, lavar seu próprio cérebro. Yourself. See, either way it goes, you're going to be brainwashed.
Ele falou, ele tá falando depois que, ou em qualquer lugar, de qualquer maneira, em todo lugar, você está com seu cérebro sendo lavado pelas, desculpa, pelas mensagens na TV, nas novelas, tudo isso que eu falo, sempre, e sempre falei atrás, ele também tá falando, o vídeo dele de 2017, ó. Com certeza ele estudou tudo isso que eu estudei também. E ele tem essas mesmas sentimentos sobre a vida e as percepções. Porque quando você começa, por exemplo, se a Fabiana começar, eu não sei se ela faz isso, mas qualquer outra, começar a estudar essas mesmas coisas, a gente for conversar, vai conversar quase um pouco igual. Só que depende das nossas experiências, né? O que ele tem de experiência na vida e eu, aí a gente aprende um pouco mais, um pouco menos. Eu tenho como aliado ainda os blocos de imagem. Talvez esse cara aqui também tenha alguma coisa, não sei. Ou ele é um personagem do sistema? Como saber? But the question is, who's doing the brainwashing? Então ele fala assim: todos estão fazendo lavagem cerebral em você, mas a questão é quem está fazendo a lavagem cerebral? É melhor que seja você mesmo, não é verdade? E lembre-se, ele não é o primeiro. Pelo que o John falou e que a Cintia falou, já existia outras pessoas lá atrás falando de lavagem cerebral, a gente mesmo. Então, eu acho que é uma coisa assim, óbvio. Se você está passando um problema, e isso aconteceu comigo de eu pensar da lavagem cerebral em mim mesma, diante do que eu estou passando agora. Aí eu comecei a pensar, isso é uma lavagem cerebral, o que está acontecendo comigo, né? Bom, lavagem cerebral, por que não fazer em mim mesma, né? Believe it or not, the world that we live in is always trying to brainwash you. Então ele disse, acredite ou não, o mundo que nós vivemos está sempre tentando lavar o nosso They cérebro, are seu trying cérebro. to penetrate your subconscious Eles estão sempre tentando penetrar na sua seu subconsciente, a sua mente subconsciente. Scoville shared Então ele disse que essa mulher aqui, essa personagem do sistema aqui, claro, são todos personagens do sistema, essas frases, né, citações, são todos personagens do sistema. Mas eles falam coisas certas, só que a gente pensa que é pra gente mesmo, mas não é. Eles estão falando para outros assim, ó, eles fazem essa frase, tá dizendo assim, que é assim que a gente vai ficar, que a gente tá dentro dessa resultado da frase. Então aqui diz, se você não if you not run your subconscious mind yourself. Então, se você não cuidar, não lembro direito o que quer dizer run. Run é correr, mas não faz sentido aqui, eu não lembro o que poderia ser aqui. Se você não cuidar da sua própria subconsciência, né? Se você não controlar, se você não gerenciar isso, então alguém outro vai fazer isso por você, entendeu? Então isso aí é eles dando um toque para outros. Não é que eles estão preocupados com a gente, gente. Esses caras aqui não estavam nem escrevendo para massa. Se você via naquela época, as pessoas para comprar um livro tinham que ter dinheiro, né? A massa não tinha acesso a essas coisas, não. Então eles estão escrevendo para eles mesmos e aqueles da massa que puderem entender isso. Vamos continuar. and once said, if you do not run your subconscious mind yourself, someone else will run it for É a you. mesma coisa da política, né? Então, se você no seu país não cuidar da política, quem vai cuidar da política são as pessoas com má índole, são os mau caráteres, são os corruptos. E isso aconteceu no Brasil, porque eles nos ensinaram a não discutir política nem religião. E o que aconteceu? Agora, outros bandidos, né? Aqueles malandros, safados, sem vergonhas, tomaram o poder do país. Eles se interessaram pela política, que a massa, os donos da nação, não se interessaram. A mesma coisa da sua mente subconsciente. Se você não cuidar da sua mente subconsciente, da sua mente consciente também, porque eu estou aqui consciente. Consciente é a mente alerta, que você está acordado, você está vendo as coisas, você pode julgar, né, criticar, tal. Então, se você está aqui, eu estou aqui olhando e deixar tudo entrar já legal, eu achar as coisas erradas legal, poxa, que tipo de pessoa sou eu já, né? Imagina dentro do meu subconsciente que tem de porcaria ali. Então, você mesmo tem que ir tirando coisa. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que é muito legal, mas ela viu um vídeo de um cachorrinho sendo obrigado na China a andar de pezinho, sabe? Essa posição é muito terrível para os animais. E há um treinamento terrível por trás disso. Então, ele estava ali vestidinho de menininha, andando, e ela riu disso, achou lindo. Eu falei, você não está entendendo, não, esse vídeo?
isso aqui é maldade pura, é crueldade. Como assim? Mas ele tá andando. Você não sabe o que, que eles fazem, eles batem no animal. Eles judiam para ele fazer isso. E essa posição, muito tempo quando ele está fazendo o animal tá andando, prejudica o animal. Eles não têm longa vida com esse tipo de gente. Então você, sua mente, tem que também criticar as coisas. Não é porque é só achar engraçado, querer se distrair, aceitando tudo. Você tem que julgar, você tem que criticar, mesmo ali na mente alerta. Não vai deixar passar, não. The media wants to brainwash you. Então ele vai falar que a mídia, né, a televisão e todos esses meios de comunicação, eles querem lavar sua mente. Certain religions Religiões querem lavar sua want to mente. brainwash you. Vai lavar. Advertising companies Ou as want propagandas vão lavar sua to mente. brainwash you. That's why they spend over E é $20 por isso que eles billion gastam tantos every milhões year de in marketing dólares, né, todo ano just to get com inside of your subconscious. propagandas, né, propagandas, né? Vocês sabem, esses caras aí, por exemplo, tem a marca C&A, paga uma nota por propagandas, tem outros supermercados, todos pagam uma nota. Por quê? Porque eles querem fazer uma lavagem cerebral na gente para que a gente vá consumir, vá obedecer. Tem outras propagandas que é para obedecer, tem umas que é para consumir, tem outras que é para modificar comportamento, né? Como tem propaganda assim, vamos fazer o diferente, aí começa a induzir as pessoas a fazer coisas diferentes, mas erradas. Só que do jeito que está colocado ali dentro, fica como certas. E as pessoas já perderam aquela função de distinguir o certo do errado. Conscious mind. They know that once they become a part of your paradigm, your belief system, they have a slight level of control over your decision making. Ele está falando aqui que ele sabe que a partir do momento que eles conseguirem atingir isso, né, e entrar nesse sistema de crença seu, ele vai ter um nível de controle sobre a decisão sabe quando você quer decidir as coisas, você não consegue mais, você já está tomada. Toda a sua mente, essa parte, né, de discriminar ou criticar ou qualquer outra coisa, vai ser tomada, vai ser usada conforme essas coisas que estão entrando. A lavagem cerebral, o que é? Tira aquilo que está ali e coloca o que eles querem, né? After years of research, psychologists have finally understood how the Então, após anos de estudo, os cientistas entenderam como subconscious mind works a mente and how to consciente, penetrate subconsciente funciona e como penetrar nisso. É por isso que eles estão aí tentando usurpar a nossa mente. This is why controlling the masses isn't hard at all. Então, ele está falando, é por isso que controlar as massas não é difícil, absolutamente não é difícil. Jim Morrison Então, Jim Morrison, que o pessoal fala que era uma mulher, ele tem um jeitinho bem, né? Um olhar triste, aquele olhar morto de pessoas que foram transformadas por esse maldito sistema. Então, ele falou assim, a gente pensa que é ele, mas a gente não é. Não são essas pessoas. O sistema, esse sistema que controla essas pessoas transformadas, escolhe frases, escolhe biografia. Eu já expliquei isso em outros vídeos, né? Então, a frase que deram para ele falar, como se fosse ele que tivesse falado, whatever, whoever. Não importa quem está controlando a mídia. Quem controla a mídia, né, as televisões, as comunicações todas, controla a mente. É claro, para que inventaram essa porcaria de língua que a gente não precisava falar? Eu já falei, já expliquei por que inventaram a língua, o idioma. Eles inventaram, gente, o verbo para a gente aprender a mentir. E depois inventaram outras coisas, como umas imagens, fazer você ter imagem através de livros lendo. Você começa a ter imagens que não era para ter na sua mente, mas a partir do momento que está ali escrito, e aquilo vai vivendo, vai aparecendo na tua mente. E assim foi começando, gente. Foi assim que eles foram começando a colocar coisas dentro da gente. Quando eles colocavam pessoas sentadas numa pedra e chamavam outras pessoas, vem aqui que eu vou contar a história para vocês. E aí contava história, aquilo vai entrando na mente das pessoas.
está invadindo a tua mente. E o sistema tem historinha para tudo. Tudo começa com uma história. One said, whoever controls the media controls the mind. See, once you have control over someone's mind, you control what they create. Então ele diz assim, uma vez que a pessoa tem o controle da mente, né? Então elas controla what have control over someone's mind, you control what they create. Então, a partir do momento que eles controlar a mente de uma pessoa, então eles vão controlar o que ela vai criar, o que ela vai fazer, o que ela vai pensar. Isso é normal. Isso acontece mesmo. Olha, pode colocar ali, ó, certeza, garantido. E isso acontece. In their reality. Então, a sua realidade, como eu já expliquei em vários vídeos meu antigo, que eu vi pelos blocos de imagens, né? Tudo que eu escrevi lá atrás, vocês podem ver, 7 anos, 8 anos, 9 anos, não sei, mas exatamente isso, que o sistema, ele hackeia nossa mente, ele nos hackeia para pegar o quê? Para pegar o nosso mental. Pegando o nosso mental, o que acontece? Consequentemente, ele pega o nosso físico. Ele tem controle do nosso físico. Você vai ser, vai desejar, você vai fazer qualquer coisa pela influência dessas coisas que o sistema vai colocando em você. Você não é mais você. Você vai ser o que o sistema quer. Olha, gente, tá ficando muito grande esse vídeo. Vamos deixar isso aqui para continuar na terceira parte? Eu vou continuar a ler um pouco aqui o meu texto e a gente vai continuar. Gostei muito desse vídeo. Obrigada, Cíntia. Beijo pra você. Então, segunda parte. Você também deve pegar o que aprendeu até hoje sobre como se ajudar nesses momentos superados e transmiti-lo a outros próximos a você. Assim, vamos fazendo uma corrente de amor. Eu acho que sempre que dividimos, compartilharmos alguma coisa amorosa, a nossa própria força aumenta, o nosso próprio poder aumenta. Nesse caso, a nossa lavagem cerebral vai se potencializar, o seu próprio processo de lavagem cerebral se fortalecerá. Sabe por quê? Porque é algo do humano mesmo. Dividir amor potencializa e o aumenta. Por que acha que o sistema nos faz sempre divididos e brigando? Se odiando, atacando, invejando uns aos outros? Veja que quando a gente ensina a alguém alguma coisa que já sabemos, o que acontece? A gente aprende mais ainda e não esquecemos de nada. A gente nos aprimora, olha, escrevi errado, naquilo que já aprendemos e estamos ensinando. É muito legal, não é? Veja só, a gente estuda português, a gente fala o idioma, mas a gente esqueceu os porquês da gramática. Por que é assim que falamos? Se você lembrar, vai dar um nó na cabeça. Algumas coisas a gente até lembra, mas não tudo. A gente fica falando, eu falo, mas nem lembro mais porque que eu estou falando direito. Eu falo corretamente, mas não lembro, tá? Já vi muita gente falando isso e eu também já falei isso no passado. Mas olha, os professores de idioma, professor de português, eles esquecem as regras da gramática? Não, claro que não, porque ao ensinarem todos os dias, eles aprendem mais, eles gravam e fixam mais e mais, e se aprimoram, não é maravilhoso? Então, para termos sucesso, é preciso amar a gente mesmo e amar aos demais. E para termos sucesso em fazer a manutenção dessa nossa lavagem cerebral, que faremos? Que faremos? Bom, o sucesso para se permanecer limpo e vazio da influência daqueles que nos lavam o cérebro diariamente é a frequência e repetição de nossos atos, pensamentos e comportamentos. Os novos, os que você está colocando no lugar dos que lavaram o seu cérebro que estava ocupado. Sabe aquelas pessoas que lavaram o seu cérebro, não colocaram coisas nela? Então, é isso que eu estou falando. Colocar no lugar desses que lavaram o seu cérebro e colocaram. Olha, Ed, o que você fala não faz sentido para mim. Talvez porque estou passando por outra fase da vida, ou porque não tenho as mesmas crenças, ou porque não penso como você, etc. Se o que eu escrevo é algo, ou tem algo que você não aceita, não se preocupe. Como já expliquei no vídeo anterior, não é para acreditar ou desacreditar. Conheça. E se tiver algo que te beneficie ou possa ser usado como clique mental, ok, utilize. E outra coisa, você deve confiar em você. Se algo que fala não bate com o que acredita, deixe sua confiança e convicção falar por si mesmo. Se confia em você mesmo e no que você é, ou como pensa e sente ou percebe o mundo à sua volta, deve mostrar a você mesmo que você pode me ouvir e conhecer a informação e continuar seguindo dentro daquilo que você acredita ou com o que você acredita. E pronto,
sem conflito mental. O importante é ter a mente aberta para conhecer a informação. Isso não te compromete nenhuma obrigação de ter que aceitar, mas utilize ou aplique na sua vida o que lhe for útil e pareça benéfico, ok? Ok. Sabe, todos nós temos uma grande vontade de sabermos mais. Antes já era assim, mas depois que o mundo do sistema está mostrando a cara sem medo e sem pudor de ser explicado em suas crueldades, absurdidades e informações, todos querem saber mais ainda. Por isso, muitos estão buscando mais e mais informações. Não tem como buscar informações e ficar brigando com as que não são as que a gente não quer. As que não queremos, devemos deixar de lado e, sem perder tempo, buscar as que achamos que podemos nos identificar melhor com ela ou algo dela. Então, há essa busca crescente nos dias de hoje pelo conhecimento, por mais informações e a importância de procurar materiais de estudo, coisas para pesquisar, para analisar e para conhecer mais e mais é muito natural nesse nosso processo de despertar. Nosso corpo é inteligente e cura a si mesmo, sabem disso, não é? E se ele tiver o que ele precisa, faz esse serviço maravilhosamente. Mas hoje em dia ele não tem mais. Os alimentos do sistema não são o que ele realmente precisa. Mas normalmente, nosso corpo, ele tem a capacidade de se auto-reparar e células se renovarem, etc. É por isso que sobrevivemos a muita coisa. Então eu pensei que se nós suplementamos para ajudá-lo, se nós mudamos a alimentação para ajudá-lo, por que não fazemos isso com o nosso mental? Não podemos começar somente pelo corpo. Na verdade, não podemos começar pelo corpo do lado de fora. Tem que ser de dentro para fora, não é? Não tem como ficar saudável só passando cremes de beleza do lado de fora. Precisamos nos alimentar mais saudavelmente, certo? E nosso mental? Estamos esquecendo que não somos só corpo. Temos uma mente. E nosso campo mental é o baú de ouro que o sistema luta para conseguir. E só vai parar quando nós morrermos. Ele vai tentar até o fim. Então, que tal suplementarmos nosso mental? Eu vou deixar o resto para outra vez. A música que vocês ouviram no início foi de Andrew Wang. Aqui está o link dele. Eu peguei no YouTube. Obrigada a todos pela atenção. Até a próxima. E Wahrheit.